3651-7300. ZYL 879. Catedral FM. Catedral FM. 106,7. A sintonia da felicidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cristo ressuscitou verdadeiramente. Verdadeiramente ressuscitou. Aleluia, aleluia. Queríssimos amigos e irmãos, que a paz do ressuscitado esteja presente no coração, na vida e nas ações de cada um de nós. Que a Páscoa nos marque profundamente para que vivamos intensamente esse grande anúncio testemunhando Cristo ressuscitado. Na liturgia dessa oitava de Páscoa, nós vemos, de um lado, os Atos dos Apóstolos hoje, nos fala de Pedro e João, que foram ao templo para a oração das 15h, e ali diante de um coxo de nascença, que pedia uma esmola, os dois falaram assim: olha, ouro e prata não temos, mas o que nós temos te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E aí, assim fez. O homem se levantou e entrou no templo com Pedro e João andando, pulando e louvando a Deus. E no Evangelho de Lucas 24, discípulos de Emaús, que também era uma opção no domingo de Páscoa, às vésperas, porque é situado justamente o evento dos discípulos de Emaús no domingo de Páscoa à tarde. Naquele mesmo dia, primeiro da semana, ou seja, no domingo, 2 dos discípulos de Jesus iam para o povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém, conversando sobre as coisas que tinham acontecido. E aí encontraram Jesus ao partir o pão. Lembrando bem que a Eucaristia é esse partir o pão em quem nós e quando nós encontramos com Jesus Cristo presente no meio de nós, que nós, diante da nossa vida, que contamos nossas vicissitudes, nossas dificuldades, nossa falta de fé, como os discípulos de Emaús que estavam voltando para casa, deixando Jerusalém para trás, tendo encontrado o Senhor ressuscitado, voltaram para Jerusalém e partilharam com os demais discípulos que o Senhor estava vivo. Portanto, a leitura primeira desse dia de hoje, Pedro e João curam o homem coxo de nascença. À porta do templo, em nome do Mestre Jesus, os apóstolos realizam um milagre. A graça e a vida plena que emanam do ressuscitado, acolhidas por meio da fé, vão redimindo todo o povo. O coxo da cena de hoje é exemplo disso. No Evangelho, encontramos 2 discípulos de Jesus que caminham para Emaús, um povoado a cerca de 11 quilômetros da cidade santa. Estão desanimados e desapontados. Confiaram no projeto de vida proposto por Jesus, mas ele foi morto na cruz. O texto nos localiza no tempo, naquele mesmo dia, o primeiro dia da semana, ou seja, no próprio dia da ressurreição. Na angústia de quem acreditou num projeto aparentemente derrotado, os discípulos são visitados pelo próprio Senhor, que passa a caminhar com eles. Estão confusos com os últimos acontecimentos em Jerusalém. E Jesus lhes explica as Escrituras até se aproximarem do povoado. Ao chegarem, o Senhor se senta à mesa com eles e partilha a refeição. O pão tomado, abençoado e repartido é uma referência à Eucaristia. É nesse momento, com os corações já preparados pela palavra, que conseguem reconhecer Jesus. Que seja assim também a nossa vida, caríssimos amigos e irmãos, no meio da nossa história, iluminada pela palavra de Deus, com nossos altos e baixos, com nossas dores, sofrimentos, decepções, derrotas, que nós saibamos sentar com Jesus à mesa da Eucaristia e ao partir o pão de vê-lo, que ele está presente, ressuscitado no meio de nós. Que a gente possa experimentar justamente isso, né? Ou seja, que o nosso coração também vai ardendo de alegria, ou seja, quando ele nos fala pelo caminho, a ponto de dizer: fica conosco, já é tarde, está anoitecendo, fica conosco, Senhor.
não seja, e a constatação, não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Pensamos que assim seja também o nosso ardor do Senhor e ardor missionário. Rezemos. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque quem merecesse trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Exultai e alegrai-vos ao Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignaste alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, concedei-nos, vos suplicamos, que por sua mãe, a Virgem Maria, alcancemos as alegrias da vida eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E que Deus Todo-Poderoso os abençoe, proteja e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 106,7 Catedral FM. A sintonia da felicidade, agora no Rio, 6h08. Dentro de instantes, vamos acompanhar juntos a Santa Missa pelos amigos da Rádio Catedral FM. Hoje, com alegria, senhor cardeal e arcebispo da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, Orani João Tempesta, celebra a Santa Missa, diretamente da Capela Nossa Senhora da Conceição, no edifício São João Paulo II, na Glória. Vamos rezar em ação de graças pelos amigos da rádio aniversariantes de hoje, 8 de abril de 2026. Nossos parabéns a Adelaide Pereira da Silva, Adriana Maria de Oliveira Rodrigues Melo, Ana Maria Barbosa Leite, Anália Francisco das Chagas Correia e Silva, Ana Germogli Machado, Benedita Silva de Carvalho, Benilda de Oliveira, Cecília Maria da Conceição Magalhães de Menezes, Cleonice da Silva Pereira, Décio Martignago, Elisete Souza da Silva, Fernanda Lamego Garcia Gonçalves, Flávia Garcia Vilela, Graziele dos Santos Barbosa de Jesus, Jaidete Alves dos Reis, Jeane Medeiros Alves de Araújo, Judite Pichinini da Silva, Jussara Martins do Couto, Maria da Penha Santana Silva, Maria da Penha Sossai Fernandes, Maria das Graças de Alvarenga Carvalho, Maria de Fátima dos Santos, Maria Helena da Silva Martins, Maria Luísa Ferreira Paradelas, Moisés Marins Martins, Osmar Ramos de Abreu, Renata Cristina Teixeira de Abreu, Rita de Cássia Delgado Lopes, Rogéria da Silva Carvalho, Selma Bernardo, Silvia Maria Nunes Alves Loureiro, Thaís Mara Correia Santos. A todos parabéns, muitos anos de vida, felicidades e vamos juntos à Santa Missa. A Catedral FM apresenta a Santa Missa. Oferecimento Supermercados Mundial. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu pensei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância do Cristo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Oitava de Páscoa, tempo pascal que nós vemos, caríssimos irmãos e irmãs, nós continuamos na alegria de anunciar Cristo ressuscitado, presente e vivo no meio de nós. Celebrando as intenções dos amigos da rádio, que nós agradecemos por aqueles que evangelizam conosco, através da sua contribuição mensal, pelo sistema de comunicação da Arquidiocese. Rezamos as intenções dos nossos irmãos e irmãs enfermos, aqueles que nos pedem orações, os demais aniversariantes e os falecidos. Pedimos pela paz mundial,
Vemos aí, então, uma pequena trégua, pedindo a Deus que realmente aconteça o diálogo e a paz mundial, assim como a paz também em nossa cidade. Nós pedimos ao Senhor, cada vez mais possamos ser testemunhas da ressurreição. Iniciamos, meus irmãos e irmãs, a nossa celebração aqui pela Rádio Catedral, Web TV Redentor e as páginas do Facebook, canal do YouTube, congregandos que estão aqui presentes aqui nessa capela, e aqueles que estão acolhendo, ouvindo, vendo e acessando pelos meios de comunicação. Iniciamos com o nosso ato penitencial. Reconheçamos nossos pecados para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de Senhor, nós. tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas. Paz na terra aos homens por Ele amado. Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vamos, nós vos bendizemos, nós vos lembramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças. Vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Deus, todos os anos nos alegrais com a solenidade da ressurreição do Senhor. Concedei-nos em vossa bondade que pelas festas que celebramos na terra mereçamos chegar às alegrias eternas por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro e João subiram ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Então trouxeram um homem coxo de nascença, que costumavam colocar todos os dias na porta do templo, chamada Formosa, a fim de que pedisse esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João entrando no templo, o homem pediu uma esmola. Os dois olharam bem para ele, e Pedro disse: olha para nós. O homem fitou neles o olhar, esperando receber alguma coisa. Pedro então lhe disse: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Levanta-te e anda. E pegando-lhe a mão direita, Pedro levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo junto com Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus. E o povo todo viu o homem andando e louvando a Deus. E reconheceram que era ele, o mesmo que pedia esmolas, sentado na porta formosa do templo. E ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido com ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A resposta do nosso salmo será: exulte o coração dos que buscam o Senhor. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Dai graças ao Senhor,
gritai seu nome, anunciai entre as nações seus grandes feitos. Cantai, entoai salmos para ele, publicai todas as suas maravilhas. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Gloriai-vos em seu nome que é santo. Exulte o coração que busca a Deus. Procurai o Senhor Deus e seu poder, buscai constantemente a sua face. Exulte o coração dos que buscam a Deus. Descendentes de Abrão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido. Ele mesmo, o Senhor é nosso Deus. Vigoram suas leis em toda a terra. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Ele sempre se recorda da aliança promulgada a incontáveis gerações, da aliança que ele fez com Abrão e do seu santo juramento a Isaque. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada no túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Enquanto chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles, e quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram, e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho, nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes afirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, no dia da Páscoa, mesmo dia da Páscoa, os 2 discípulos estavam desanimados, decepcionados, achando que tinha tudo acabado. E aí, justamente, Jesus se coloca no meio deles e eles falavam sobre as coisas de Deus.
explica as Escrituras, eles vão recordar. O coração vai arder, esquentar, se alegrar, quando eles começam a ser iluminados, né, pela palavra de Deus. E é tão bom escutar o Senhor que eu quis que ele permanecesse com eles. E sentando à mesa, ao partir o pão, seus olhos se abriram. Meus irmãos, a liturgia da palavra e da Eucaristia. A palavra sendo proclamada e a Eucaristia sendo pão partido. É o que acontece a cada missa. O Senhor se coloca conosco na nossa vida, em nossa realidade, em nosso coração, em nosso dia a dia, com a nossa história de decepções, de cansaços, de problemas, e a palavra vai sendo proclamada, é Ele quem nos fala, Ele que vai nos explicando as Escrituras e também partindo o pão. Nós somos chamados também a abrir os olhos e perceber que nós o encontramos ressuscitado. A cada missa, a cada vez que nós nos encontramos. E depois, poder partilhar com os outros. Eles estavam desanimados voltando para casa, retornaram a Jerusalém, se encontraram com os discípulos que partilharam também o encontro com Jesus Cristo. A celebração da Páscoa nos faz ver a importância da palavra de Deus, da Eucaristia e da partilha uns com os outros. E ver que aquilo que nós não pode ser uma coisa apenas formal, mas o nosso coração tem que esquentar, temos que estar alegres, temos que perceber o Senhor que se dá a nós no partir o pão. Esse mesmo Jesus que constitui a igreja, recorda os Atos dos Apóstolos, com Pedro e João, mostrando que a continuidade, aquilo que Jesus fez, a igreja continua fazendo. Levanta-te e anda. Ou seja, não temos nem ouro nem prata, mas trazemos a vida, um novo jeito de ser e de caminhar. E aquele homem entrou no templo, entrou na sinagoga, louvando e bendizendo o Senhor. É a igreja que dá continuidade à missão de Jesus, que é Jesus presente hoje, mas para isso somos chamados a encontrá-lo, a tê-lo encontrado, ter escutado sua palavra, ter visto ele partir o pão para nós e, ao mesmo tempo, de ver as maravilhas que ele continua atuando no meio da sociedade, no meio do povo de Deus, vendo quantas pessoas recuperadas, reanimadas, reavivadas, na experiência de uma nova vida. É a nossa caminhada pascal, nós somos chamados a viver e a anunciar. Caros irmãos e queridas irmãs, nesta alegria pascal, invoquemos a Deus com mais fervor, para que, tendo atendido às preces e súplicas do seu amado Filho, considere também nossas humildes orações. Fazei-nos, Senhor, caminhar na luz do ressuscitado. Fazei-nos, Senhor, caminhar na luz do ressuscitado. Pela Igreja, para que conduza vossos filhos ao encontro com Cristo vivo. Na palavra e na Eucaristia, rezemos ao Senhor. Fazei-nos, Senhor, caminhar na luz do ressuscitado. Pelos que sofrem no corpo ou no espírito, para que encontrem cura e esperança, no nome de Jesus, rezemos ao Senhor. Fazei-nos, Senhor, caminhar na luz do ressuscitado. Por todos nós, para que, como os discípulos de Emaús, reconheçamos o Senhor que caminha conosco, rezemos ao Senhor. Fazei-nos, Senhor, caminhar na luz do ressuscitado. Ó Deus, sabeis que a vida dos homens e das mulheres de hoje está sujeita a toda espécie de dificuldades. Ouvi os desejos daqueles que vos suplicam e realizai os pedidos dos que creem em vós, por Cristo nosso Senhor. Amém. Quando o trigo amadurece e no sol recebe a cor, quando a uva se torna prece na oferta do nosso amor, damos graças pela vida derramada neste chão, pois és tu, ó Deus da vida, quem na vida criação, damos graças pela vida derramada neste
paixão. Pois és tu, ó Deus da vida, quem não vi na criação os presentes da natureza, o amor do coração. O teu povo canta a certeza, traz a vida em procissão. Orai, irmãos e irmãs, para que meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a sua santa igreja. Aceitai, Senhor, o sacrifício da redenção da humanidade e concedei benigno a salvação da alma e do corpo por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de Corações ao alto. nós. O nosso coração está Demos em Deus. graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação proclamar vossa glória, ó Pai, em todo o tempo, mas com maior júbilo louvar-vos neste dia, porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. É Ele, o verdadeiro Cordeiro, que tirou o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a nossa morte, ressurgindo, restaurou a vida. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes e as potestades evangélicas proclamam o hino à vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, e aqui convocada no dia santíssimo da ressurreição de Cristo, Senhor, dentre os mortos. Que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Leão, comigo, vosso indigno servo, com os bispos auxiliares eméritos, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, de todos os que partiram desta vida. Acolhei junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus,
São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Antes da morte e ressurreição de Jesus, Ele na ceia quis se entregar, deu sem comida e bebida para nos salvar. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão. Meu Jesus, eu creio que estais presente no Santíssimo Sacramento. Amo-vos sobre todas as coisas e minha alma suspira por vós. Mas como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde então espiritualmente ao meu coração. Abraço-me convosco como se já estivesses comigo. Uno-me a vós inteiramente. Ah, não permitais que me separe de vós. Ó sumo bem e doce amor meu, vulnerai e inflamai o meu coração, a fim de que esteja abrasado em vosso amor para sempre. Amém. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão, para lembrarmos a morte, a cruz do Senhor. Oremos.
Purificados de toda a antiga culpa, nós os pedimos, Senhor, que a Sagrada Comunhão, no sacramento do vosso Filho, nos transforme em nova criatura, por Cristo nosso Senhor. Glorioso Mártir São Sebastião, valoroso padroeiro e defensor da cidade do Rio de Janeiro, vós que derramaste vosso sangue e deste a vossa vida em testemunho da fé em nosso Senhor Jesus Cristo, alcançai-nos do mesmo Senhor a graça de sermos vencedores do nosso verdadeiro inimigo, o pecado, que nos faz viver sem fé, sem esperança e sem caridade. Protegei com a vossa poderosa intercessão os filhos dessa terra de Santa Cruz. Livrai-nos de toda epidemia corporal, moral e espiritual. Fazei que se convertam aqueles que, por querer ou sem querer, são instrumentos de infelicidade para os outros, e que o justo persevere na sua fé e propague o amor de Deus até o triunfo final. São Sebastião, advogado contra as epidemias, a fome e as guerras, rogai por nós sem cessar. Ó glorioso batalhador da fé, socorrei-nos em nossas fraquezas e necessidades urgentes. Rogai por nós junto a Deus. Amém. São Sebastião, rogai por nós. Recordamos que nós continuamos com a 8ª de Páscoa. Nesse final de semana teremos a grande alegria de celebrarmos a Festa da Misericórdia, que é antiquíssima em nossa arquidiocese, começando às 13 horas até às 17 horas na Catedral Metropolitana. Convidamos a todos para participarem. E já começarei a rezar também pela nossa 62ª Assembleia Geral Ordinária da CNBB, dos Bispos do Brasil, que começa depois na próxima quarta-feira, dia 14, vai até o dia 24, né? 10 dias de partilha, de oração, de reflexão, começando com o retiro espiritual e com as várias celebrações que a Rádio Catedral vai acompanhar, vai transmitir, e nossas outras emissoras também católicas também o fazem. Porque seja um grande momento de unidade de toda a Igreja do Brasil. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, que pela ressurreição do seu Filho único, vos deu a graça da redenção e vos tornou seus filhos, vos conceda a alegria de sua bênção. Amém. Deus, que pela redenção de Cristo, vos concedeu o dom da verdadeira liberdade, por sua misericórdia vos torne participantes da herança eterna. Amém. E vivendo agora retamente, possais no céu unir-vos a Deus, para o qual, pela fé, já ressuscitaste no batismo. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Rainha do Céu, rogai por nós. Permaneçamos no Senhor, que Ele sempre nos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Eis que faço nova todas as coisas, faço nova todas as coisas, faço nova todas as coisas. Eis que faço nova todas as coisas, faço nova todas as coisas, faço nova todas as coisas. É vida que brota da vida, é fruto que cresce do amor.